Alô galera, tudo legal? Aqui é o Benner, este é o canal Escalando Bits, sempre falando de tecnologia da informação. E antes de começar a falar de TI, eu preciso de uma coisa de vocês. Acredite, eu preciso que você me dê. Você sabe. Me dê aquilo. Você sabe. Faltando uma coisa. É isso mesmo. Tô falando do like, aquele like motivador para levantar o engajamento do canal. Então, já curtiu aí? Quem puder já dá aquela curtida, deixa o seu joinha mesmo antes de ver o vídeo, porque você não vai se arrepender. Então, bora pro vídeo. Retomando o conteúdo do vídeo anterior, para quem quer ser um desenvolvedor, é importante o domínio da criação do algoritmo, tanto para desenvolver um aplicativo, quanto também ali na documentação. Sem isso, você não consegue futuramente ou deixar ali um legado, para que outras pessoas possam dar continuidade àquilo que você fez, ou até mesmo para você que vai desenvolver alguma coisa do zero, sem esse domínio fica complicado. Então, como vimos no vídeo anterior, o algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema e pode ser definido como um conjunto de passos lógicos bem definidos que descreve a solução de um problema, aquela receitinha de bolo. O algoritmo ele pode ser representado de três formas. Ele pode ser representado no pseudocódigo, ele pode ser representado no fluxograma e ele também pode ser representado no diagrama de Chapin. Quando a gente fala de pseudocódigo, é aquele Portugal que a gente viu, né? Então ele tem lá um início, tem um fim, e vem ali linha por linha, usando aquela estrutura top-down. Você vai usar ali um verbo por frase, tem que ser simples, objetivo. Aqui nós temos o exemplo de como você fazer uma saída no carro, né? Você vai abrir a porta, você vai sentar no banco, fecha a porta, ajusta o banco, ajustar os espelhos retrovisores, colocar o cinto de segurança, pisar na embreagem, pegar o câmbio, colocar o câmbio em ponto morto, soltar a embreagem, ligar o carro. Aliás, ali, até nesse ligar o carro poderia dar uma refinada a mais, né? Já que você vai ter que colocar a chave, girar e tal. Mas até aí dá para passar. Vamos lá, pisar na embreagem, pegar no câmbio, colocar na primeira marcha, acelerar o carro, soltar o freio de mão, soltar a embreagem devagar. Então você está saindo aí com o carro. Legal? É dessa forma que você vai representar esse algoritmo se for pseudocódigo. O fluxograma. No caso do fluxograma, você vai montar o seu algoritmo e vai usar aqui alguns símbolos para indicar, por exemplo, sempre no início vai ser esse símbolo. Aliás, o início, o fim, o símbolo é igual, só vai mudar o texto que está dentro, né? Início e fim. Aí tem o símbolo ali de processamento, entrada de dados, decisão, saída de dados. Nesse nosso caso aqui, não teremos ali decisão, não teremos saída de dados. Então, vai ficar algo simples. Você vai colocar ali cada linha que você criou no seu algoritmo ali no nosso pseudocódigo, você vai colocar dentro desse retângulo. Só lembrando que, se você não conseguir fazer uma folha só, tiver que fazer uma emenda nesse fluxograma, você vai usar esse desvio de fluxograma, que é esse círculo com uma letra. Por que colocou uma letra ali dentro? Por exemplo, ele terminou ali, não coube na folha, você coloca o círculo e a letra A. Setinha apontando para ele. Quando você for recomeçar, mesma coisa. Você vai colocar o círculo, a letra A e a setinha dando continuidade. Esse seria aí o fluxograma, né? Então, basicamente, é só seguir os símbolos. Cada símbolo serve para indicar uma coisa e você vai colocar aquilo que você está fazendo dentro do símbolo. O diagrama de Chapin, esse é bem mais simples. Esse é tudo representado dentro de retângulo. O início e fim não são representados nesse diagrama. Então, você vai colocar ali, abrir a porta, sentar no banco. Cada linha que você fez no seu pseudocódigo, você vai detalhar aqui dentro. Lembrando, sempre seguindo aquelas regras do algoritmo. Um verbo por frase, tem que ser simples, né? Tudo como a gente viu no vídeo anterior.
Quando se fala de algoritmos, não tem como a gente falar de constantes e variáveis. Até agora a gente fez algoritmos simples, algoritmos que são para detalhar umas ações, aquela popular receitinha de bolo. Agora, quando você vai desenvolver um programa que vai trabalhar com dados, receber valores, devolver valores, realizar cálculos, aí você precisa de constantes e variáveis. Quando a gente fala em constantes são valores que permanecem o mesmo do início ao fim do algoritmo. Vou dar um exemplo. Imagina que você está desenvolvendo um aplicativo de vendas e algumas dessas pessoas vai receber um número X de desconto, por exemplo. Se uma pessoa acumulou 10 mil pontos, ela recebe 2% de desconto, 5% de desconto. E isso vai ser sempre assim, não vai mudar. Então você já pode definir ela como uma constante. Por quê? Porque esse valor não vai mudar. Entendeu? Ao contrário de variáveis. Variáveis já pode variar, mas a definição de variável não seria ali, como o pessoal costuma falar, uma coisa que varia. Uma variável é o endereço de memória onde podemos armazenar dados. Como assim? Pensa ali que a sua memória, a memória do seu computador é uma barra de chocolate. Cada um desses quadradinhos da barra de chocolate a gente vai chamar de célula de memória. Então imagina que você vai guardar as variáveis dentro de uma célula dessas. Então variável seria um endereço de memória onde você pode guardar valores, ou seja, cada um desses quadradinhos você poderia, falando assim a grosso modo, né, você poderia guardar aí um valor, tá, ok? Então, por exemplo, você pode criar uma variável chamada pessoa. Para quê? Para guardar o nome de pessoas. Imagina que você está fazendo um programa de um hospital. Então você pode colocar ali dentro desse aplicativo uma variável pessoa. Mas você também pode refinar isso, poderia criar como paciente. Tá, ok? Mas no hospital não tem só paciente, no hospital tem outras pessoas, tem funcionários. E dentro de funcionários você também poderia criar uma outra variável aí que poderia ser médicos, enfermeiros. Então você vai ter o quê? Tanto você pode criar uma variável específica para aquilo que você vai utilizar, ou pode ser um pouco genérica também. Tá bom? O importante é você saber abstrair bem aquilo que você precisa na hora de criar o seu aplicativo, na hora de desenvolver o algoritmo. Senão, às vezes, fica algo tão complexo que você nem consegue desenvolver até o final. Então, só para simbolizar aqui, variável pessoa seria para guardar o nome das pessoas. Variável carro seria para guardar ali o nome dos carros. Por exemplo, Gol, Fox, Polo, Uno, que seria o nome dos carros. Se você estivesse desenvolvendo um aplicativo para uma concessionária, poderia fazer isso. Lembrando que nem sempre é só isso. Às vezes você precisa de algo mais. Por exemplo, você precisa guardar o nome do carro, mas às vezes você precisa também do nome do fabricante, a marca do carro. Então você poderia criar uma variável para as marcas, uma variável para guardar os nomes dos carros. Animais, então, por exemplo, você poderia criar trabalhando em um zoológico, vai desenvolver um aplicativo. Então, você pode criar ali uma variável com o nome de animais, onde você vai guardar ali o nome de cada animal. Tá, ok? Toda vez que você for criar uma variável ou uma constante, é preciso conhecer uma regrinha importante que a gente vai chamar de identificadores. Identificadores são os nomes, os rótulos dados para as variáveis, funções e procedimentos nos algoritmos. Então, se você vai criar uma variável, você não pode criar com qualquer nome, qualquer rótulo. Por quê? Porque existem aí algumas regrinhas para isso. O primeiro caractere deve ser obrigatoriamente uma letra. Do segundo caractere em diante, são permitidos números e letras. O símbolo de underscore, né, o popular underline, ele pode ser usado para separar nomes compostos. Aliás, não vou nem falar que pode, ele deve, né? O ideal é você não tentar criar uma variável com nome, por exemplo, um
exemplo grosso aqui, carros da Fiat. Se você não separar isso aí por underline, pode ser que, dependendo da linguagem que você esteja usando, pode ser que dê um problema. Então, o ideal é você usar esse underline. Algumas linguagens pode ser que permitam. De cabeça aqui eu não vou te dizer agora qual que serve, qual que não serve, mas o ideal eu gosto de usar assim, tá bom? Então não são permitidos espaços, caracteres acentuados e símbolos especiais na composição do nome do identificador. Então não vai criar um identificador, criar uma variável com um asterisco, com C cedilha, criar uma variável com tio, isso não é permitido. Legal? Então, obrigatoriamente começa por letra. Pode ter número? Pode, mas o primeiro caractere sempre começa por letra. Tá ok? Tá ok? A brincadeirinha saudável, pô. Não pode deixar espaço, tem que usar o underline. E mais, os identificadores, por serem nomes importantes no seu algoritmo, tem que tomar muito cuidado para não usar palavras reservadas. Por exemplo, a palavra for, ela é usada na lógica de programação para laços de repetição. Então, você não pode criar uma variável chamada for. Dependendo da linguagem, ela nem vai deixar criar. Então, tem aí outras como Java, Static, Interface, String, Case, Public, While, Private, If, Try, Int, This, Switch, Long, enfim, terão inúmeras palavras aí relacionadas à linguagem de programação, a laços de repetição, a procedimentos, funções, que vão impedir aí que você utilize como uma variável, como um nome de um identificador, né? Nome de uma variável, nome de um processo, uma função, um método, uma constante. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso também. Tipos de variáveis. As variáveis podem ser numéricas, então, números positivos ou negativos. As variáveis podem ser literais ou alfanuméricas. Então, você pode colocar ali pessoa, bicicleta, cachorro, tá ok? Temos aí variáveis lógicas, que contêm respostas ou expressões lógicas. São aquelas que usam valores ali como verdadeiro ou falso. Isso aí é o básico, né? Então, vamos lá. Tem um algoritmo aqui, onde temos somente a declaração da variável. Então, está lá, variável aluno. Ela é alfanumérica, para colocar o nome do aluno. Então, vou até colocar um comentário, é só abrir as chaves e colocar dentro ali aquilo que você quer comentar. Idade, ela é numérico. Então, mais uma vez, vou fazer um comentário ali. Abre as chaves e coloca ali variável para armazenar a idade. A pergunta é, para que comentar um algoritmo? Quando você comenta um algoritmo, ele fica fácil para você dar continuidade nele. Imagina que você começou a trabalhar no algoritmo agora, resolve parar ele, e só vai continuar ele na semana que vem. Ou você não vai continuar ele e outra pessoa vai dar continuidade. Imagina o trabalho que é entender tudo que a outra pessoa fez. Quando você comenta um algoritmo, você deixa mais fácil, porque cada linha ou cada método ali você documentando, lógico que também você não precisa documentar cada linha, mas cada método, cada função que você documentar, que você colocar ali um comentário, fica fácil para que outra pessoa dê continuidade. Então aí, nesse pseudocódigo, ele tem aí 4 variáveis, cada uma com seu determinado tipo, e foi comentado ali cada linha dele. E aí nós temos atribuição. O que seria atribuição? Atribuição é dar valor para essas variáveis. Imagina que você tem uma caixinha lá chamada nome. Uma variável onde você vai guardar os nomes das pessoas, nomes de objetos, não sei qual seria o caso aí. Você pode usar inúmeros exemplos. Então, atribuição é você guardar um valor dentro dessa variável. Quando a gente fala de algoritmo, de fluxograma, diagrama de Chapin, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer exatamente dessa forma aqui. Ó. Então, a sintaxe desse comando é uma seta entre o identificador, ou seja, entre a variável
e o valor a ser armazenado. Isso é utilizado no pseudocódigo, no fluxograma, no diagrama de Chapin. Pensando aí no pseudocódigo, a gente poderia fazer dessa forma. Uma forma bem comum também do pessoal fazer é colocar ali, antes do início e do fim, ele coloca um var ou coloca um declare e ele inclui essas variáveis. Então eu tenho ali var aluno, alfanumérico, coloquei ali um comentário, né, declarando variável para o nome, idade, declarando variável para armazenar a idade, armazenasse, né, tá bom pra caramba ali, ó, tá. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E depois eu venho com o início. Então tem um aluno e ele vai receber, ou seja, vou atribuir um nome para esse aluno, Oscar. Sempre que for alfanumérico, sempre que for letra, a gente costuma chamar de string, né? Uma cadeia de caracteres, a gente tem que colocar entre aspas. Quando for números, aí você não precisa colocar entre aspas. Então, aluno recebe, né? A atribuição ali pode falar que recebe. Então, aluno recebe Oscar e a variável idade recebe 16. Tudo isso dentro do início e fim. E a declaração inicial da variável você pode fazer onde? Pode fazer fora, antes do início. Coloca um declare ou coloca um var. Você pode declarar essas variáveis. Para tudo! Não se esqueçam de curtir, se inscrever e badalar o sino. Bora pro vídeo! E aí, continuando falando de tipos de variáveis, quando a gente fala em algoritmo numérico, lógico, texto, quando futuramente você for passar isso para o computador, né, você deixar de fazer algo no papel e passar para o computador, então você vai transformar esse numérico em alguns tipos específicos. Por exemplo, um numérico ele pode ser float, que é um número real, double, que é um número real também, pode ser byte, short, int, que é um número inteiro. Dependendo do que você estiver usando, pode ser que esse int esteja como integer. Long também é um tipo de número real. Pode ser que no lógico esteja como boolean. Boolean são os booleanos, né? Verdadeiro ou falso. Normalmente nas linguagens vai estar em inglês. Mas para você fazer o algoritmo, se estiver fazendo em português não tem problema, usa verdadeiro ou falso, tá ótimo. O texto, a gente chama sempre o texto de string. A string, ela vai ser ali uma cadeia de caracteres, é o char, é o varchar, propriamente string também. Bom, então vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui, pessoal. Imagina que esse planetinha ele está com problemas, que tem áreas que estão sendo alagadas, que tem áreas com muito frio, áreas com muito calor. Imagina que uma grande tragédia está acontecendo com esse planeta. E nós vamos precisar mover animais de um lugar para outro para garantir a segurança, para garantir que esses animais não entrem em extinção. Legal? Então nós vamos fazer isso aqui intercalando aí com o exercício de variáveis. Vamos ver aqui como é que fica. Então vamos lá. Então recapitulando, né? Então é aquela história, né? Tem algum lugar do planeta está sofrendo lá com inundações, está acabando com tudo e nós temos que salvar alguns animais. Vou usar aqui, para salvar esses animais, vou usar aqui duas variáveis. Vamos trazer esse exemplo. Então, imagina só, você tem uma variável A e uma variável B. São duas daquelas jaulas de transporte, né, para a gente pegar esses animais com segurança de um local e levar para outro. Tá bom? Então, olha só. Então, você tem duas variáveis, A e B, e precisa passar o conteúdo de uma para a outra. Por que eu usei aqui o exemplo de animais? Porque se fosse qualquer outra coisa, você ia falar assim, tira de uma e joga na outra.
tá bom? Mas não, imagina que tem animais dentro dessas variáveis, animais vivos. Então, eles podem se assustar, eles podem brigar, pode acontecer diversas coisas. Então, tem uma área lá com risco ambiental, você está tirando os animais, só que alguém acabou fazendo o quê? Colocando esses animais na jaula errada. Então, olha só, o cara colocou uma zebra na jaula A, um leão na jaula B, só que o tamanho deles ali não é compatível com a jaula. Por exemplo, a jaula A ela poderia comportar esse leão muito melhor, e na jaula B poderia comportar a zebra, porque a zebra, nesse caso, ela é maior do que esse leão. Imagina que é uma zebra, embora as imagens aqui sejam praticamente do mesmo tamanho, mas imagina que na realidade é um tamanho padrão. Um leão pequeno e uma zebra, tamanho normal é uma zebra grande. Então, como que eu vou fazer para tirar algo que está na variável A e passar para B? Algo que está na B e passar para A. Então, o primeiro caso é você conseguir uma terceira jaula. No nosso caso aqui, informática, seria o quê? Uma variável auxiliar. Então, se você tem duas variáveis A e B e precisa passar o conteúdo de uma para outra, como fazer? Cria uma variável auxiliar, nesse caso aqui uma jaula de transporte auxiliar. Para quê? Você vai fazer a troca da seguinte forma. O que está na variável A, você passa para auxiliar. O que está na B, você passa para A. E o que está na auxiliar, você manda para B. Então, assim, você trocou os valores entre as variáveis. E no caso aí dos animais, você movimentou os animais de uma jaula de transporte para outra, sem aquele estresse de um se assustar com o outro, de acontecer uma briga, algum acidente. Entendeu? Então, sempre que você tiver aquele exercício, sempre que você tiver na programação duas variáveis e precisar trocar os valores dessas variáveis, só criar uma variável auxiliar e passar os dados e trocando de uma para outra com auxílio dessa variável auxiliar. A variável tem que se chamar auxiliar? Não, poderia ser variável C. A gente chama de auxiliar para ficar mais fácil o entendimento. Por quê? Porque ela está te auxiliando a mover os dados de uma variável para outra. Ficaria mais ou menos assim, ó. A variável A, ela teve a atribuição, né? Ela recebe a zebra. A variável B, ela recebeu o leão. E para mover os dados de uma para outra, você fez o quê? Criou uma variável auxiliar que recebeu o conteúdo da variável A. Então, se ela recebeu, a variável A ficou vazia. E a variável A, por sua vez, recebe o conteúdo da variável B, que é o leão. E, por sua vez, fica vazia. Já que ela está vazia, então a variável B vai receber o conteúdo da variável auxiliar, fazendo com que o que estava em A ficou em B e o que estava em B ficou em A. E a variável auxiliar volta a ficar vazia novamente. Aí chegamos numa parte importante que são os operadores. O que seriam os operadores? A gente não vai ficar fazendo algoritmo sempre de receitinha de bolo, coisas simples ali aquilo são só exercícios, né? Então, como tomar banho, como chupar uma bala, como trocar o pneu de um carro, nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa manipular dados, realizar operações, comparações. Então, aqui nós temos, ó, os operadores, então tem lá adição. Coloquei aqui na tabela um exemplo, né? Então, adição. Somar dois ou mais números, subtração, subtrair, multiplicação, tem a divisão. Essa divisão, a divisão comum, né, que vai dividir um número por outro e vai dar um valor, pode ser um valor inteiro, pode ser um valor, um número real, né, um número quebrado. Tem aqui o div, que é uma divisão onde o resultado será um número inteiro. Como assim? Você divide 10 por 2 vai dar 5, mas se você divide 7 por 2, o normal seria o quê? Seria dar um número quebrado. Nesse caso aí não, ele vai arredondar e vai dar um número inteiro para você. Tem um mod, que seria o resto da divisão, né? Então, você pega ali 7 mod 2, né? Seria 7 dividido por 2. Só que ele não vai dar aquele resultado
da divisão. Ele vai pegar e vai dar somente o resto da divisão. Tem um símbolo ali, ó, da exponenciação, pode ser feito com asterisco 2 vezes, ou pode ser feito dessa forma, né, ESP, e entre parênteses ali os números que você vai utilizar, ou a variável, né. Tem os operadores lógicos, seriam o E, mais conhecido como AND, OU, seria o OR, o NOW, o NOT, o OU, tracinho X, né, seria o XOR, seria o OU exclusivo. Temos aí o sinal de igualdade, o sinal de diferente. Esse diferente, ele pode ser usado aí, dependendo da bibliografia, ele pode ser usado de uma forma, como o nome dele já diz, né, diferente. Mas é bem comum, o mais comum é usar esse aí mesmo. Então tem o maior que, tem o maior ou igual, pode ser usado de duas formas, tem o menor que, tem o menor ou igual que pode ser usado também de duas formas, tem aí na tabelinha o exemplo. E aqui é para a gente entender aqueles operadores lógicos. Os operadores lógicos, temos aqui o que nós chamamos de tabela verdade. O operador lógico, ele vai ser usado mais quando você tiver uma questão booleana, né? Um verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, ali, imagina que você tem, isso aqui o pessoal chama de proposições. Imagina que você tem uma expressão, vamos chamar ela de P, e tem uma outra expressão, vamos chamá-la de Q. Quando P for verdadeiro e F for verdadeiro, vai ter uma solução para você. Quando P for falso, quando Q for verdadeiro, ou quando os dois forem falsos, os dois forem verdadeiros, ou inverte a ordem do verdadeiro ou falso, vai ter uma resposta para você, uma resposta lógica. Nessa tabela verdade funciona da seguinte forma. Então temos ali, ó, as duas primeiras colunas são as proposições, são as situações. Já na terceira e quarta, a terceira vai ser o operador e a quarta vai ser o operador OU. Como que a gente vai resolver isso aí? Pensa no seguinte, então se P for falso e Q for falso também, se estivermos usando o operador E, resposta vai ser falso. Se, pensando na segunda linha, se P for falso, mas Q for verdadeiro, pensando no operador E, terceira coluna, a resposta vai ser falso também. A terceira linha, imagina que P é verdadeiro e Q é falso, usando o operador E, terceira coluna lá, vai ser falso também. Agora, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, usando o operador E, terceira coluna, última linha lá, vai ser verdadeiro. Pensa assim, se algo, você tem duas expressões e as duas são verdadeiras, então a resposta sempre vai ser verdadeira. Se as duas forem falsas, é falso. E se uma delas for verdadeira e a outra falsa, sempre vai ser falso. Legal? Já pensando no operador OU, aquele OR, vai ser da seguinte forma. Se P for falso e Q for falso, a resposta do OU, primeira linha, vai ser falso. Agora, se o P for falso e o Q for verdadeiro, a resposta vai ser verdadeira. Agora, na terceira linha, se o P for verdadeiro e o Q for falso, a resposta vai ser verdadeiro também. E na última linha, se o P for verdadeiro e o Q também for verdadeiro, a resposta, última coluna, última linha, verdadeiro também. Então, vamos entender assim. Quando você estiver usando o operador E, sempre que existir um falso, todas as respostas serão falsas. Se os dois forem verdadeiros, então vai ser verdadeiro. Já no OU, vai ser assim. Sempre que houver um verdadeiro, todas as outras respostas serão verdadeiras. Se os dois forem verdadeiros, ótimo. Se um dos dois for verdadeiro, ótimo. Agora, se os dois forem falsos, essa é a comprovação. Vai ser falso mesmo. E aqui eu resolvi mostrar numa tabela separada, porque eu não achei nada aqui em conjunto.
Temos aqui o ou exclusivo. O que dá para a gente entender que ele é diferente do outro ou, né? O ou comum. O ou exclusivo, ele vai ter um resultado falso toda vez que as suas duas proposições tiverem aí a mesma resposta. Por exemplo, se P e Q forem falso, então ele deu falso. Agora, se uma das duas for verdadeiro, ele vai dar verdadeiro, olha só. Então, quando P for falso e quando Q for verdadeiro, ele deu verdadeiro. A próxima deu invertido lá. P deu verdadeiro e Q deu falso. Então, a resposta vai ser verdadeiro. Agora, novamente, quando ele tiver resultados iguais, né? Ele vai dar falso, olha lá. Quando P for verdadeiro e quando Q for verdadeiro também, ele retorna ali o resultado como falso. Então, esse ou exclusivo, ele é um pouquinho diferente do outro ou. O outro ou, toda vez que tiver um verdadeiro, se ao menos uma das proposições for verdadeira, ele é verdadeiro. Só vai ser falso se as duas proposições tiverem falso. Legal? Fato rápido para a gente terminar o vídeo aqui, olha só. Como que eu tenho uma expressão, eu construí um algoritmo com vários desses operadores. Como que eu vou resolver isso? Vai ser sempre assim. A ordem de hierarquia, né? Aquela ordem básica ali dos operadores, o que eu faço primeiro? Aquela prioridade, como que vai ser? Vai ser assim. Primeiro, parênteses e funções, sempre resolvido da esquerda para a direita. Segundo, vem a multiplicação, a divisão, o div, o resto, né, o mod, resolvidos da esquerda para a direita. Terceiro, vem a soma e a subtração, ou seja, soma e a subtração não tem uma prioridade alta, mais ou menos seguindo ali as nossas regras matemáticas mesmo. Quarto, operadores relacionais. Então tem ali o maior, tem o menor, o maior igual, o menor igual, o diferente, o igual. Quinto, vem os operadores lógicos, né? Precisamente o operador lógico não. Depois vem o operador e por último, o operador lógico ou. Porra! Tudo isso? Legal? Essa seria a ordem. No decorrer do tempo aí nós vamos soltando alguns vídeos mostrando exercícios, mostrando aí para simplificar como que funcionaria isso. Nesse vídeo aqui a gente não vai fazer, tá ficando um pouco longo, não é a proposta, gosta de vídeos mais curtos e rápidos, né? É claro. Então a gente vai deixar isso aí para um próximo vídeo. Legal? Se ficou alguma dúvida, quer comentar algo, se viu alguma coisa que passou batido aqui, deixa nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar aquele like e até a próxima. Então, tchau!